3 dinâmicas ocultas que podem estar travando a sua vida financeira e você nem sabe. Eu sou Jaqueline Moore, trabalho com constelações familiares e eu quero mostrar para você quais são essas 3 dinâmicas. Será que uma delas ou as 3 estão travando sua prosperidade financeira? Vamos começar esse vídeo agora. Queridos, queridas, sejam muito bem-vindas ao Instituto Jaqueline Moore, que nós falamos de constelação familiar e como ela pode ajudar você a ter uma vida de muito mais abundância e facilidade. E hoje eu vou falar então sobre 3 dinâmicas ocultas, sistêmicas familiares que podem estar travando a sua relação com o dinheiro, com a prosperidade. Então vamos lá, a primeira dinâmica que a gente vê muito nas constelações que trava a questão da prosperidade financeira é a relacional. Sim, relacional. E por que as nossas relações travam a nossa vida financeira? Tudo no universo tem consciência. Tudo, exatamente tudo tem consciência. Com o dinheiro não é diferente. O dinheiro ele tem alma e ele tem consciência. O dinheiro tem uma missão. Assim como eu tenho uma consciência e eu tenho uma missão, você tem uma consciência, você tem uma missão e todas as pessoas que você se relaciona nessa vida. Bom, como que a relação afeta a tua questão financeira? Quando você era pequenininha, o seu ambiente, quais foram as pessoas que você se relacionou? A gente transfere, a gente tem a tendência a transferir a forma como a gente se relacionou com os nossos pais para o dinheiro. O dinheiro, ele é uma expressão do amor. Para nós consteladores, nós acreditamos que o dinheiro ele é uma expressão do amor. Então, se você for pensar, quem foram os seus primeiros amores, Então, vamos trazer algumas dessas referências. Então, a primeira referência de amor é a mãe. Ela nos nutriu no seu ventre. Olha só. Ai, Jaque, mas a minha mãe foi uma péssima mãe. Ou a minha mãe me rejeitou, a minha mãe me deu. Ou a gente tem uma relação ruim. Ou não, Jaque, eu tenho uma relação boa com a minha mãe, mas tenho uma relação ruim com o dinheiro. Calma que você vai entender, fica comigo até o final desse vídeo. E se você já tá gostando desse tema maravilhoso, deixa aqui, um gostei. Já me diz aqui agora de que cidade você é, que eu vou amar te conhecer. E lembre de seguir o nosso canal para você entender como que toda essa dinâmica funciona dentro de você se você quer ser uma mulher, um homem mais próspero, ok? Então vamos lá. Então a mãe, ela nos nutre, E a nossa alma, ela já começa esse contato com a mãe ali nas primeiras horas até da concepção. Você sabia? A nossa alma escolhe o papai, a nossa alma que escolhe a mamãe para viver a missão dela. Lembra que eu disse que todos nós temos uma missão? Quando você vem para este mundo, pelo menos é o que eu acredito, tá, gente? Eu acredito, eu vou falar aquilo que eu acredito, ok? Nada contra. Vê se faz sentido para você. E aí, meus amores, quando a alma vem, ela vai escolher um pai e uma mãe para viver essa jornada. Então, essa forma da forma como você se relacionou com a sua mãe, é a forma que a sua alma escolheu experienciar o amor. Ou é aquilo que você precisava para desenvolver algo em você para viver a sua missão. Então, por exemplo, hoje eu sou consteladora familiar. Eu me tornei consteladora, mas a minha formação é em fisioterapia. Atuei por 15 anos como fisioterapeuta e no auge do meu negócio eu tive uma crise existencial e eu joguei tudo pro alto e fui buscar por autoconhecimento para me entender, para me encontrar. E aí, através das constelações familiares, eu entendi muita coisa sobre a minha alma e sobre a expressão do amor. Então, a minha alma, ela veio curar a disruptura do sistema familiar. O que seria isso? Sempre vai ter alguém no sistema que vai olhar para a história e reconstruir a história. Geralmente, um segredinho que eu vou contar para vocês, geralmente são os cancerianos. Eu não sou canceriana, mas a minha casa do trabalho fica em câncer. Já veja aí qual que é a tua casa do trabalho, porque é a forma que a sua alma vai expressar a missão dela na Terra. Então, a missão da minha alma é restaurar relacionamentos, é curar famílias. Então, quando eu vim para
para essa jornada de autoconhecimento, mesmo vindo curar minha relação com o dinheiro, foi uma das formas que a minha alma veio para expressar o amor, para curar, para reconectar a família. Até porque, gente, sem família a gente não existe, né? Então não tem como, não existe pessoas no planeta Terra. Porque nós precisamos vir de um papai e de uma mamãe, até onde eu sei nesse vídeo de hoje. O futuro só Deus pertence, né? Ok? Então a forma como você se relacionou com essa mãe, a forma como você se relacionou com este pai, gerou uma percepção na sua psique. Só que a nossa alma, ela é amor. Então, se a sua mãe... Ó, gente, isso que eu vou falar é muito profundo. Pode ser que tem gente que entenda, pode ser que tem gente que não entenda. Tá, mas tenta ver sempre aquilo que... Imagine que isso é um filme, pega aquilo que faça sentido pra você, né? Porque a nossa vida, depois ela vira uma biografia, né? A história da minha vida. Então, o que acontece? Essa é a minha percepção. Tudo que eu vivi. E dos 10 anos que eu já constelei, a maioria dos meus clientes vive algo semelhante e se cura depois. Então, às vezes a mãe ali, a linguagem dela de amar não é, por exemplo, beijar, fazer carinho, ou falar com amor, levar na escola, buscar, fazer uma comidinha ali, toda, sabe, arrumar uma mesa. Às vezes a linguagem do amor dela é não deixar você morrer de fome. Então, a linguagem do amor dela, às vezes, vai ser cozinhar. Ou, às vezes, a linguagem do amor dela é, tipo, fazer com que você não passe frio. Então, se você estiver protegido, assim, tipo, limpinho, cheirosinho, com a roupinha limpa, pronto. Na mente dela, aquilo é uma linguagem do amor. Ela tá expressando o amor dela. Só que pra nossa criança, como que a nossa alma, como que a nossa alma gostaria que fosse? Que a gente fosse visto. Que quando a gente tivesse medo, sei lá, às vezes de um trovão, de um cachorro, qualquer coisa, que alguém viesse e nos abraçasse, falasse eu te amo, eu tô aqui, pode se sentir segura. Então a nossa alma, principalmente a criança, aquela criança, ela não tem noção do que é o mundo, ela só sente, ela não tem consciência ainda. Então ela sente tudo muito intenso. Quando ela sente medo, ela sente medo. Quando ela sente tristeza, ela sente tristeza. Então, nós adultos é que temos que entender essa coisinha chamada criança, essa coisinha que é a nossa alma. E os pais não estão preparados, às vezes, para ter um filho. Vou dar o meu próprio exemplo. A minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, ela tinha 16 anos. Então, já imaginou quanto que ela não teve assim de medo? Eu, com 16 anos, gente, eu ainda quase brincava de boneca. Eu parei de brincar de boneca com 12 anos. Só pra ver. Então, assim... Então, aquela forma que a mãe enviou amor pra você é a forma que a sua alma vai entender que é amor. Então, vamos pegar um caso, tipo rejeição. Aí, a gente transfere essa linguagem do amor, né? Me senti abandonado pela minha mãe. Às vezes a mãe precisou trabalhar, ou às vezes a mãe morreu no parto, ou às vezes, sei lá, né? Qual é a sua história? Já me conta aqui nos comentários. E aí, a tua alma entendeu que aquilo era uma linguagem de amor. Por mais que você pense, eu queria que fosse assim, eu quero ser amada dessa forma, a sua alma sentiu de uma forma diferente. Por exemplo, ela vai ligar o amor à rejeição. Por mais que seja complicado de aceitar e entender isso, a alma ela entende assim, para eu ser amada eu preciso ser rejeitada. E aí o que acontece? Aí você rejeita o dinheiro. Você não permite que o dinheiro chegue, ou se ele chega, você já tenta excluir ele. Porque lá no teu psique existe ali uma dinâmica oculta de que a tua linguagem do amor é a rejeição. A tua alma entende que aquilo é uma forma de amar. Que é muito doido, né? Porque quem que quer ser rejeitado? Aí você encontra um companheiro, um namorado que te rejeita, que te trai, ou uma esposa que te trai, que te rejeita, vocês estão entendendo? Então a gente vai ter uma experiência relacional com essa mãe, a gente vai ter uma experiência relacional com esse pai, e a gente vai transferir isso nas nossas relações, e o dinheiro é uma delas. Então a gente tem um relacionamento com o dinheiro. Então essa é uma das formas, das dinâmicas ocultas que acontecem dentro das constelações, que trava a questão com o dinheiro, quando está em desequilíbrio. Como que seria curar a relação com o dinheiro quando você sente que ele só foge das suas mãos? Vai ter que olhar para essa mãe, vai ter que olhar para esse pai,
né, constelar, ressignificar, pegar aquilo que é bom e fazer algo diferente com isso. Então, dentro das constelações, das terapias, é isso que a gente faz, tá? A segunda dinâmica sistêmica que trava a questão com o dinheiro é a exclusão. Então, para a constelação, para quem não sabe, ela é uma filosofia de vida, ela trabalha ali com questões da nossa psique, que é a nossa alma, e a nossa alma, ela tem 3 ordens que regem esse movimento da alma em direção à vida. Olha que poético, né? Então, uma dessas leis se chama pertencimento. Todos têm direito a pertencer, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Como a gente tá falando de família, vamos pegar o exemplo da família. Às vezes, os pais se separaram, né? Bem comum hoje em dia. Então, os pais se separaram. Só que, de repente, a criança não tem mais como ficar com, né? Não tem como. Então, ou ela vai ter que ficar com o pai, ou ela vai ter que ficar com a mãe. Só que pra criança, ela não quer escolher a quem ela quer amar os dois. Só que aí, dependendo de como for a mãe, ou dependendo de como for o pai, o que começa? Ah, porque o teu pai é isso, ah, porque a tua mãe é aquilo. E aí, a alma, de forma inconsciente, acaba excluindo alguém. Por exemplo, se é uma mãe que fala mal do pai, aí às vezes essa alma, ela toma as dores da mãe, às vezes até inverte a ordem, inverte a hierarquia, e acaba excluindo o pai. Se essa pessoa exclui o pai, né? Independente de como é essa relação, gente. Se é um pai que é bom ou se é um pai que bebe, ou enfim, vocês vão ter que fazer terapia, não adianta. Não importa a forma como esse pai é, ele pertence. Ou se fosse a mãe, não importa. Bastante gente fala, ah, minha mãe é narcisista. Vai ter que olhar para essa relação narcisista e se curar. Por quê? Porque a gente transfere isso para a nossa relação com o dinheiro. Então, como o dinheiro é uma expressão do amor, como que o dinheiro vai entrar e permanecer e ficar na sua vida se uma das partes que te criou você exclui? Então, o dinheiro vai olhar para isso, porque o dinheiro tem alma. Ah, meu amor, você vai ter que se resolver com isso daí, para que eu possa chegar e ficar, porque eu só fico onde tem ordem e onde tem amor. Lembrando que isso aqui é uma filosofia das dinâmicas ocultas das constelações familiares, que eu acredito, que eu já estudei há mais de 10 anos, e que em todas as práticas que eu constelei, que já foram centenas de constelações, milhares de constelações, a gente vê exatamente o mesmo padrão. De formas diferentes, com famílias diferentes, mas tá lá um excluído. Pode ser que não seja o pai nem a mãe, mas pode ser que seja um irmão. Pode ser que seja um aborto que às vezes a tua mãe nem sabe que ela estava grávida, mas aparece lá, excluído. Lembra? Uma das leis do amor é o pertencimento, então a gente tem que incluir aquele aborto. Por quê? A energia da vida passa por toda essa hierarquia. Então, quando tem ordem, quando tem amor, quando tem pertencimento, quando tem equilíbrio, o dinheiro, ele vem, ele fica, ele cresce, ele permanece. Ok? Então, precisa ver dentro das suas relações, das suas dinâmicas familiares, se tem excluído. E aí tem que fazer uma constelação para incluir esta pessoa. Como que a gente descobre isso? Quando a gente vai olhar para o dinheiro, a gente vê como que você está se relacionando ali com o dinheiro, né? Então, existe ali padrões já que a gente identifica. Por exemplo, se o dinheiro vira as costas para você, ou se você vira as costas para o dinheiro, é uma dinâmica de exclusão. Então, a gente consegue, opa, vamos ver quem que está excluído. E daí o campo da constelação vai trazendo ali os representantes até a gente encontrar o excluído. Em uma das constelações que eu fiz, quando eu fui constelar dinheiro, que eu já fiz N constelações e sempre vou continuar fazendo, né, porque é a minha missão, tinha um irmão excluído. Então, dou um lugar especial para esse irmão, tomo o meu lugar certo na vida e assim a energia do dinheiro consegue ali fluir com mais facilidade, com mais leveza. Então, o segundo é pertencimento, não pode haver excluídos dentro dessa dinâmica, ok? E o terceiro e o último, que eu anotei aqui, é o desequilíbrio de troca nas relações. Já que, o que é isso? Vamos pegar um exemplo aqui, que eu gosto bastante, que é do próprio casamento, tá? Eu tô falando baixinho assim porque meu filho tá dormindo e eu tô gravando esse vídeo à noite. Então, espero que o áudio fique bom pra vocês, tá bom?
Então, veja só, dentro das relações, nos casamentos, o que a gente vê, o que é muito comum? O casal que não consegue prosperar, ou a mulher não consegue prosperar, ou o homem, enfim. Lembra? O dinheiro é uma expressão do amor e ele fica onde tem ordem e amor. E o dar e o receber entre as relações é uma ordem do amor, ok? Então, se lá no teu relacionamento amoroso, no teu casamento, de repente vocês invertem a hierarquia, porque dentro da relação, os casais são iguais, tá? Só que às vezes a gente vê uma dinâmica comum assim, sempre um fazendo mais, e aí o outro se diminui na relação, ó. E geralmente, não é muito legal o que eu vou falar, mas geralmente a mulher, nós mulheres temos essa coisa do materno, né? Então essa coisa do cuidado, do nutrir, e às vezes a gente começa a olhar pro marido como pequenininho. Como, nossa, se eu não cozinho, se eu não faço comida, ele não come. Então, aí começa a transferir isso, inverte a hierarquia, inverte a ordem, e esse relacionamento entra em desequilíbrio na balança. A primeira área que vai afetar é o financeiro, porque esse casal vai ter que parar de compensar. E geralmente é onde é onde a alma vai expressar essa descompensação, em sintomas, que muitas vezes pode ser físico, né, mental, emocional e até espiritual, ou no dinheiro. Lembra, o dinheiro, ele é relacional. Então, vai ter que colocar em equilíbrio essa relação, porque vocês são iguais. E às vezes o homem também faz isso. Às vezes o homem, ele vê a esposa como pequenininha. Ah, minha bebezinha, deixa eu cuidar de você. Vem aqui. Uma vez eu atendi um casal que o cara chamava a mulher de meu bebê. Meu bebê. Já imaginou? Teu marido fala isso com você? Se o teu marido faz isso com você, meu amor, você precisa constelar. Porque vocês estão totalmente em desequilíbrio nessa relação. Imagine teu marido chamando você de bebê. Lá na alma dele, ele te vê como uma criança. Você quer que o teu marido fique te olhando como um bebê? Aí, ela falou assim, essa minha cliente, já que meu marido me trai. E eu sei que ele me trai. E aí a gente foi constelar e ela foi trazendo, a gente foi olhando essas dinâmicas e apareceu realmente lá que tinha uma terceira pessoa na relação, e nos campos de constelação isso aparece. E aí eu falei pra ela, tá, ok, tem sim uma terceira pessoa e tal, mas vamos olhar pra tudo isso com muito amor. Porque no campo da alma ele tá como teu pai, e não como teu marido. Então é claro que ele vai buscar. Não é nem esposa, ele vai buscar uma mulher, para as necessidades fisiológicas dele. Porque no campo da alma ele tá olhando para a mulher como um bebê. E um homem não faz sexo com um bebê. Mas, gente, entendam, isso é uma dinâmica que acontece lá na nossa alma. Alma é diferente de mental. Mental racionaliza. Alma não. A alma é nossa partícula divina que vem expressar o amor aqui, só que ela fica tão emaranhada no sistema familiar que ela esquece que ela é centelha divina. E a minha missão também é trazer essa consciência para vocês. Enquanto vocês não se desemaranharem com o sistema de vocês, vocês não vivem a potência máxima de vocês enquanto almas aqui na Terra. E a gente precisa ajustar isso daqui na balança, viu? Aí, ok. Aí ela constelou, tal. E eu fico stalkeando as minhas clientes nas redes sociais. Cara, depois que essa mulher constelou, era viagenzinha pra cá, viagem pra lá, e flores, e rosas. Opa, porque agora eu vejo uma mulher, não vejo mais um bebê. Aí o casamento dá certo. E ela tava quase se separando. E não era por falta de amor, era por falta de desequilíbrio entre o dar e o receber. E, nesse caso, ela não conseguia trabalhar. Ela veio porque ela queria montar um negócio e tal, mas a alma dela sabia que não era sobre montar um negócio. A alma dela queria curar o casamento. Então, meus amores, é isso. Então, 3 dinâmicas ocultas que podem afetar a sua relação com o dinheiro. E aí, me diz se você se identificou com uma delas? Já siga Jaqueline Moore para você destravar sua vida financeira e acessar toda a abundância que é sua por direito.
Deixa aqui nos comentários de qual cidade você é, vou amar te conhecer e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Quando você curte, quando você me segue, comenta e compartilha, o YouTube compartilha esse conteúdo com mais pessoas. E assim você me ajuda, porque se eu não estiver crescendo aqui, eu não vou mais poder entregar este conhecimento maravilhoso para as pessoas. Então, é isso que eu peço como uma troca, né? Aqui eu estou doando o meu tempo, o meu conhecimento, você está recebendo isso, e a troca justa para se equilibrar na balança é que você curta, compartilhe, comenta, me siga. E também, se quiser agendar uma sessão de constelação familiar, todas as informações vão estar embaixo desse vídeo. Será uma honra servir a sua vida. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.